A graça e a paz, queridos. Deixa eu dar uma ajeitadinha aqui, que aqui saiu um pouquinho, mas está de volta. Deus abençoe, estamos aqui para trazer a lição de número 10 de jovens. Hoje nós vamos estudar sobre o arrependimento. Deixa eu chegar um pouquinho para trás aqui. Isso, agora está melhor. Nós vamos estudar sobre o arrependimento, perdão e santificação. Então vai ser uma lição muito importante. Estamos estudando esse trimestre sobre santidade, e a Bíblia diz que sem a santificação ninguém verá o Senhor. Então a gente percebe, a importância desse ensino sobre a vida de santidade. Por que devemos ser santos? Porque Deus é santo. E Ele não pode ter comunhão ou se relacionar, a não ser se nós estivermos vivendo uma vida de santidade. Como vou viver uma vida de santidade? O próprio Deus estabeleceu o padrão para nós, certo? Então nós vamos estudar que é preciso, para chegar à santidade, primeiramente, arrependimento. Segundo, perdão, certo? O nosso texto principal diz aqui: vinde, então, argui-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Então nós vamos ver qual é o processo que é preciso acontecer para que nós, tenhamos os nossos pecados, muitos pecados, perdoados, se tornando branco como a branca neve. Então, está em Isaías capítulo 1, verso 18. E o resumo da lição está: o caminho da santificação passa pelo arrependimento e pelo perdão. Se não houver arrependimento, não tem vida de santidade. A santidade, ela começa com o arrependimento. Aquele lindo sermão de Pedro no dia de Pentecoste, e depois do Pentecoste, ele disse: arrependei-vos. Parou aí? Não. Arrependei-vos e convertei-vos. São duas irmãs gêmeas: arrependimento e conversão. Arrependimento sem conversão é falso. Entendeu? Porque o arrependimento é mudança de pensamento, E a conversão é mudança de quê? Atitude. Quando o pensamento muda e se volta para Deus, há uma conversão, há uma mudança de atitude na vida da pessoa, há um testemunho. Então, é isso que é necessário acontecer na vida do crente para que ele seja perdoado e possa ser santificado por Deus. Porque é Deus que nos santifica, ok? Então, o caminho para a santificação passa necessariamente pelo arrependimento e pelo perdão, Inclusive, a oração do Pai Nosso está bem clara: quem não perdoa, não é perdoado. Então, nós precisamos ser perdoados, mas precisamos também perdoar, certo? Então, a gente precisa, confessar e deixar. Bem, ser perdoado não é tudo, A gente precisa também aprender a perdoar o próximo e a nós mesmos. Está entendendo? Tem pessoa que está a vida toda martelando os erros que ele cometeu. Ele tem que se perdoar. Quando você se perdoa, você vai viver melhor. Não tem como alguém viver feliz martelando seus pecados no coração. Não tem como. Por que eu fiz isso? Nada. O perdão apaga. Então nós temos que perdoar o próximo e perdoar nós mesmos. Eu sou fraco, já errei, não tem mais jeito, então eu preciso me perdoar e tocar a vida. Não adianta chorar o leite entornado.
Não adianta chorar o leite entornado, adianta. Já entornou, agora o que tem é que consertar daqui para frente. E o perdão começa com a libertação daquilo do passado. O passado da gente está na cruz de Cristo. Bem, a santidade, ela não significa perfeição. Nesse mundo, ninguém alcança a perfeição. Só teve um perfeito nesse mundo, Deus, através de Jesus. Jesus Cristo, o Filho de Deus, né? Melhor dizendo, o Filho de Deus é o único que pisou nessa terra perfeito. Adão, a primeira criação de Deus, ele foi perfeito até um certo ponto. Depois pecou ele e a mulher, não teve mais jeito, né? Mas o que é perfeito em si mesmo, né? Não foi feito perfeito, ele é perfeito em si mesmo, foi Jesus. Acabou, tá? Agora, nós somos pecadores, imperfeitos, não sendo isso desculpa para viver pecando, né? Mas que nós não somos perfeitos, a gente tem que ter consciência disso. Então, o que significa perfeição? Bem, não existe assim uma única resposta, né? Cada um tem o seu ponto de vista, os seus padrões, né? Mas na filosofia grega, o conceito de perfeição estava relacionado a uma situação imutável, aquilo que não muda, é inflexível, é estático. Então, na opinião deles, isso era perfeito. Agora, no entendimento dos gregos, é algo que precisasse mudar, já indicava que não era perfeito. Então, os gregos entendiam assim: se já precisa de mudança, então não é perfeito. Se fosse perfeito, não precisaria mudar, né? Então, e também na cultura judaica, né, regia os ensinos de Jesus, os seus apóstolos. Na cultura judaica, que regia os ensinos de Jesus e de seus apóstolos, o entendimento é de que a perfeição é uma realidade relacional e moral, né? A, a perfeição é vista no relacionamento e na forma de vida santa que a pessoa vivia. A santificação não significa perfeição, né? Ela continua progressiva. Nós vamos só alcançar a perfeição no arrebatamento. Quando Jesus arrebatar a sua igreja, aí nós vamos alcançar o que é perfeito, porque nós veremos ele como ele é, certo? Então a gente precisa entender. Agora, Jesus, ele é o padrão divino de santidade para a humanidade, né? E quanto mais próximo você chegar desse padrão, melhor, certo? Então nós não estamos aí perdidos, nós temos um padrão. Quem? Jesus, ok? Número 2 aqui, a graça divina viabiliza que o cristão agrade a Deus com sua vida, né? É a nossa forma de vida que agrada a Deus, entendeu? Não existe ninguém perfeito, a não ser Deus. Essa consciência a gente tem que ter. Quando nós lutamos para manter uma vida de santidade, nós não estamos querendo ser perfeito no sentido absoluto. Só Deus que é, né? Toda a perfeição que nós temos, ela vem de Deus trabalhando na nossa vida, entendeu? Aprimorando. Deus está aperfeiçoando a gente, que é bem diferente de ser perfeito, né? Às vezes, quando a Bíblia fala seja perfeito, é na maturidade, ok? Então, o cristão é co-participante da natureza divina, porque Deus habita em nós, o Espírito Santo. Nós somos o templo do Espírito Santo. Então, nós somos co-participantes da natureza divina, porque o Espírito Santo habita em nós. Nós somos o templo do Espírito Santo pelo sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. Então, essa verdade pode levar algumas pessoas a pensar que não é possível agradar a Deus, né? Por quê? Porque nós somos sujeitos, Deus é perfeito e nós somos pecadores, estamos sempre errando, sujeito a falha, aí a gente desanima? Não. Deus, a Bíblia diz que o Espírito Santo ajuda nas nossas fraquezas, entendeu? Porque se a gente fosse melhor do que nós somos, nós ia se gloriar disso. As nossas fraquezas, as nossas falhas, ela nos ajuda a se aproximar mais de Deus e reconhecer que não somos nada em nós mesmos. Está entendendo? Essas fraquezas aí é você sempre
lembrar que você depende de Deus. É isso. Está entendendo? Nós dependemos de Deus. Se a gente não tivesse fraqueza nenhuma, nós iríamos até se gloriar. Entendeu? Porque a gente achava que poderia ser o cara. Mas não é nada disso. Se às vezes tu pensa que está numa boa, daqui a pouco tu vacila, dá uma escorregada, fala uma bobagem, faz uma coisa que não devia, aí você cai em si e você vê o quanto que você depende de Deus para continuar servindo a Ele, né? Então, pelo menos as nossas fraquezas para isso serve, para se aproximar de Deus e reconhecer que não somos nada sem Ele, né? Então, na área da santidade também, né? Nós temos que entender primeiro isso. As pessoas têm talentos, habilidades, personalidade que diferenciam de um para o outro. Cada um é diferente, ninguém é igual, né? Deus não fez ninguém igual, fez? Não. Mas Deus recebe cada um de acordo com a sua personalidade. Deus não estabeleceu um padrão de personalidade para ele lidar com a pessoa, não. Ele conhece as suas criaturas, cada um é de um jeito, e cada um é único. Não existe ninguém igual a mim, nem igual a você. E Deus lida com cada um de nós. Está entendendo? Não tem um padrão. Se tivesse, Deus estaria fazendo acepção de pessoa, coisa que ele não faz, né? Então, na área da santidade também não é diferente. Cada um tem a sua forma de entendimento. Mas todos, para ser santo, todos têm que passar pelo sangue de Jesus. É o sangue de Jesus que faz com que nós venhamos a ser santos. Nós somos comprados com o sangue de Jesus, certo? Derramado na cruz. Então, daí, né, o Espírito Santo vem morar em nós. Nós somos separados. Agora, somos santos, a igreja de Corinto foi chamada por Paulo de santo. Os santos em Corinto eram os crentes que deixavam a desejar, mas já tinham sido santificados por Deus. Agora, o que estava faltando neles é crescer em santidade, é progredir. Está entendendo? Quando você se torna um cristão verdadeiro, nasceu de novo, você é santo. Agora, só que você vai ter que crescer em santidade. Certo? É isso aí. Tantas coisas que a gente fazia tempos atrás, que não afetava a gente, né? Mas como a gente está progredindo em santidade, aquilo já não faz bem hoje, né? E assim o que faz bem hoje não vai fazer bem daqui a um tempo. Por quê? Porque a gente está crescendo em santidade. A gente está cada dia mais se aproximando do Senhor na vida santa. Então, certas coisas já não vai cabendo mais na nossa vida. Está entendendo? Tinha coisa que cabia na tua vida, mas agora, como você está crescendo em santidade, ela não cabe mais. De vez em quando soltava uma palavrinha que não devia, mas hoje você já não faz mais isso. Está crescendo. E vai melhorar mais ainda, em nome de Jesus. Tá? Precisamos crescer, não só, né, nessa situação, mas em graça também, porque a graça divina é que é a porta aberta para o crente. A graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, entendeu? Então, a graça de Deus é uma porta aberta para você desfrutar de uma comunhão íntima com Deus, vivendo uma vida santa. Está entendendo? Ai de nós se a graça de Deus não se manifestasse salvadora a todos os homens. Então, a graça de Deus é uma porta aberta para a gente desfrutar das bênçãos de Deus e de uma comunhão íntima com Ele. Entendeu? E a santificação faz parte, como a justificação, a redenção, né? Então, é isso que a gente tem que entender. A graça de Deus alcança todos, certo? É uma graça que não olha a cara, olha o arrependimento, tá? 3 aqui, o arrependimento é a base para a santificação. Sem arrependimento, não tem santificação. Sem arrependimento, a santificação é um esforço humano, melhor dizendo, é uma santificação de fachada. Infelizmente, existem muitos que estão vivendo uma santificação de fachada porque não se converteram de verdade. Entendeu? Estão vivendo uma vida estranha, se esforçando, uma vida de santidade e de boas obras, mas sem comunhão íntima com Deus.
são estranhos para Deus, entendeu? Então, o cristão não pode viver na prática do pecado, em momento nenhum, entendeu? Mas, infelizmente, devido às nossas fraquezas, nós cometemos pecado. Mas quando pecamos, temos que se arrepender. Eu não disse na lição passada, o pecado na nossa vida ele tem que ser um acidente. Eu não saio para pecar, mas não vigiei, aquele que está em pé, olhe e não caia. Quem está em pé tem que tomar cuidado para não cair. A pessoa cai, mas tem que levantar, não pode ficar prostrado. Entendeu? Caiu, levanta. Seja teimoso. Não dá mole para o diabo, não. Entendeu? Porque para o homem é assim. Ok? O arrependimento ele não pode ser algo a ser procrastinado. Não pode deixar para amanhã. É isso que o autor quer dizer. Entendeu? O arrependimento não é para amanhã, é para hoje. O dia de amanhã não pertence a gente. Quanta coisa ruim acontece, né? Quando não há o arrependimento, é procrastinado. Procrastinado. Ele é empurrado para baixo. Não, hoje não, deixa para amanhã. Aí, nesse período, pode acontecer muita coisa ruim, que poderia ser evitado se caso, né, nós fôssemos rápido para se arrepender. Entendeu? Quem ganha é a gente. Se eu me arrependo rápido, eu volto minha comunhão com Deus rápido. Eu volto a sentir alegria. Como disse o salmista, torna a dar-me a alegria da salvação. O pecado tira a alegria de ser salvo. Quando o pecado entra junto com a tristeza. Está entendendo? Mas a santidade é diferente, ela traz alegria no coração, porque é uma comunhão íntima com Deus. Entendeu? Então, o arrependimento não pode ser deixado para amanhã, não. Tem que ser rápido, entendeu? O arrependimento não pode ser por medo do inferno também. Eu vou me arrepender porque senão eu vou para o inferno. A gente tem que ter medo do inferno, né? Lógico. Mas o arrependimento não tem que ter por base isso. O arrependimento ele tem que ter por base um desejo profundo de ter comunhão com Deus. Está entendendo? De sentir falta de Deus. O arrependimento, ele seria bom se ele viesse pela pessoa sentir falta de Deus na vida dele. Pô, eu estou sentindo falta da comunhão com Deus, estou sentindo falta da comunhão com os irmãos. Eu quero me arrepender e mudar de vida, voltar a ser o que eu era. Isso aqui é bom. Agora, não, eu tenho que me arrepender, senão se eu morrer assim eu vou para o inferno. Mas não tem desejo de ter comunhão com Deus? Entendeu? Vamos ter medo do inferno, porque o inferno não é um lugar bom, mas primeiro vamos ter desejo de estar perto de Deus. Entendeu? Isso é santificação. A falta de santidade leva a pessoa a ter medo do inferno, mas não sentir falta de Deus. Esse é o problema de muita gente. Entendeu? Então, a gente precisa de entender que sem arrependimento não tem transformação de vida. Ok? A parte 2 aqui fala a santidade e o perdão. Outra coisa importantíssima na vida de um cristão é a santidade e o perdão. Né? Porque o cristão precisa aprender, primeiramente, a se perdoar. Né? Pode parecer assim uma coisa meio estranha, mas tem pessoa que não conseguiu perdoar os seus erros, está sempre lembrando, está até com raiva dele porque ele fez aquilo. Mas ele não tem que estar com raiva de si mesmo porque cometeu aquele erro, ele tem que se perdoar. Assim como a gente perdoa alguém e acabou, assim como Deus perdoa e esquece, eu tenho que entender que eu sou uma pessoa falha, sou limitado, pequei, errei, eu tenho que me perdoar e não pecar mais. Tem coisa que eu faço, eu falo, meu Deus, por que eu fiz aquilo? Por que eu falei aquilo? Que bobeira, né? Mas eu me perdoo, vou fazer o quê? Vou ficar carregando isso dentro de mim? Não vai me trazer benefício nenhum. Pelo contrário, só vai me atrapalhar. Vou ficar carregando raiva de mim mesmo, não me perdoar, eu não podia ter feito isso. Eu não podia ter feito, mas fiz. E agora? Não tem mais jeito, eu vou me limpar, vou me perdoar.
Eu não perdoo as pessoas, eu tenho que perdoar a mim também. Eu não vou ficar carregando um fardo que Jesus carregou. Para quê? Né? Ele pode até demorar um pouquinho, mas vai ter que sair. Eu tenho que me perdoar. Eu tenho que entender que eu errei, que eu não devia ter errado, mas errei e agora eu tenho que me perdoar. É isso. Entendeu? Então, é uma das grandes fontes de medo, é o sentimento de culpa. De vez em quando eu falo, poxa, para que eu fiz aquilo no passado? Por que eu agi dessa maneira? Eu não podia ter feito assim? Será que agora eu faria tudo de novo, diferente? Mas eu tenho que me perdoar e tocar o barco. Tá? Porque a vida de santidade é importantíssima na nossa vida. Como é que eu vou ser feliz não sendo santo? Como é que eu vou ser feliz não vivendo uma vida de santidade? E como eu vou viver uma vida de santidade se eu não me perdoo? Se eu não me perdoo, eu vou acabar não perdoando o meu próximo também. Entendeu? Então a gente tem que entender que não posso carregar mais sentimento de culpa. Jesus levou tudo, até os erros meus. Entendeu? Então eu preciso entender que a justificação e a santificação tanto salva da culpa quanto do poder do pecado, porque o pecado, gente, é um poder. O pecado é um poder que aprisiona as pessoas. As pessoas, quando o pecado pelo pecado, né, por um homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, e a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Então, o pecado é um poder que prende a pessoa. Está entendendo? Então, eu não posso carregar essa culpa dentro de mim, que eu vou ficar preso com esse poder. E esse poder deixa a pessoa inutilizado para Deus. Entendeu? Então, eu tenho que me libertar dele, eu tenho que estar solto, livre. Livre. Entendeu? Para isso, Deus me salvou para me ser livre. Livre do pecado, livre da carne, livre do diabo, desse mundo. Porque maior que está em mim do que o que está no mundo. Eu tenho o Espírito Santo, que é onipotente, onisciente, onipresente. Então, eu não tenho que estar subjugado ao mundo, à carne, ao diabo. Porque quem está em mim é maior do que o que está no mundo. E tudo posso naquele que me fortalece. Isso aí não é história da carochinha, não. Tudo isso, porque eu tudo posso naquele que me fortalece. Porque o Espírito Santo está habitando em mim. Tudo que eu preciso, a gente vai aprendendo que tudo que eu preciso não está fora de mim, está dentro de mim. Porque tudo que eu preciso é de Deus, e Deus habita em mim através do Espírito Santo. Então, tudo que eu quiser já está dentro de mim. É só eu descobrir. Entendeu? É o Espírito Santo. Você não é templo do Espírito Santo? Então, esse Espírito Santo que habita em você, ele te dá poder para perdoar o próximo e perdoar você mesmo. É só você tomar posse. Está entendendo? Então, a culpa é isso. Entendeu? O sangue de Jesus, guarde isso, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. O autor traz aqui um sonho que Lutero teve. Lutero, um dos principais reformistas, né? Que colocou a Bíblia na mão do povo. Ele teve um sonho que o diabo apareceu a ele e deu a ele uma lista de pecados. Aqui, ó, tá aí tirando essa onda toda, aqui, ó, tudo que você fez, eu sei de tudo, que o diabo, ele sabe da nossa vida, é fofoqueiro e sabe da nossa vida toda. Ele passa o tempo dele vigiando a gente, né? Principalmente o crente. E Lutero olhou aquela lista e falou, é verdade, realmente fiz tudo isso. Agora faltou você colocar no final aí, o quê? O sangue de Jesus me purifica de todo pecado. O diabo foi embora. Está entendendo? Então, o diabo é o acusador, ele vai sempre te acusar. Não, você não pode ser santo, tu é pecador, mas você lembra ele que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Eu não sou santo pelo meu próprio poder, pela minha própria força. Eu sou santo porque alguém me santificou e esse alguém é Deus, através do sacrifício de Jesus. Tanto é que o Espírito Santo habita em mim. O Espírito Santo não habita no velho homem. O Espírito Santo habita na nova criatura. E se alguém está em Cristo, nova criatura é. Está entendendo? Mas você precisa se perdoar. Você não é o único que errou. Nem é o primeiro e nem vai ser o último. Então se perdoa e vá viver a vida que Deus escolheu para você.
Entendeu? O cristão precisa perdoar o seu próximo. A Bíblia fala, né? Muito claro isso. Né? Você perdoa minhas dívidas assim como eu perdoo os meus devedores. Então, não tem como. Tem coisa que é difícil de perdoar. Porque você perdoar que alguém falou mal de você, isso é mole. Tá entendendo? Eu não vou com a cara dele. Amém, graças a Deus. Isso é fácil de perdoar. Entendeu? Agora, tem coisa que é difícil de perdoar. Tem calúnia, né? De tudo que eu já perdoei, o pior foi uma calúnia que eu tive. Falaram uma mentira. Não é fácil você perdoar algo grave, né? De alguém inventa algo de você. Entendeu? Mas eu vou te ensinar que você perdoa fácil. Quando alguém fizer algo que realmente magoou, te machucou, que você acha difícil de perdoar, começa a orar por ela. Mas aí é difícil, sai engasgado, mas você vai orando, daqui a pouco acaba a raiva da pessoa. Entendeu? É lógico que tem pessoas que você vai perdoar e você não vai poder conviver mais com ela, porque senão vai ser outro problema de novo, vai surgir de novo. Então, tem pessoas que você vai tirar a mágoa do coração, você não vai ter raiva mais da pessoa, porque se você não pode ter. Como você vai orar com raiva de alguém, com ódio de alguém? Não pode. Então você perdoa aquela pessoa, tira a mágoa do teu coração, entendeu? Lá no íntimo você não tem mais nada contra aquela pessoa, mas tem caso que não dá para você ficar amigo de novo. A paz do Senhor, ele para lá e você para cá, porque senão o problema vem de novo. E outro negócio, tem pessoas que você perde a graça, porque é tanta falsidade que você não tem como mais, você não tem mais graça com a pessoa. A paz do Senhor, tudo bem, mas para ser aquele amigo de antigamente não tem mais como. Perdoar não significa que você tem que estar envolvido com a pessoa de novo do mesmo jeito, porque tu perdoou a pessoa, mas a pessoa não mudou, ele continua do mesmo jeito. Então você tem que ter sabedoria. Perdoei, mas vou manter a distância. Não é desprezo, é sabedoria. Mas você perdoa alguém porque tem que perdoar, porque senão você não é perdoado. A pessoa não vem, não pede perdão. Tem pessoas que você vai perdoar, mas ela nunca vai vir pedir perdão a você. Mas você vai perdoar para você ficar bem, tira a mágoa do teu coração. Então, não significa que você vai ter que estar envolvido de novo. Isso aí, né? Perdoou, tudo bem, eu tirei a mágoa do meu coração, a pessoa nunca veio me pedir perdão, acha que está certo, é problema deles, mas eu vou viver a minha vida com meu coração limpo. É isso que a Bíblia ensina. Tem que perdoar no íntimo, certo? Não fica aí se humilhando, não, tem que falar comigo. Não quer falar, não fala, mas eu não tenho mágoa de ninguém. Entendeu? Quem quiser ser amigo de Deus, Deus não obriga ninguém a ser amigo dele. Mas para ser amigo de Deus tem que se enquadrar no padrão da palavra de Deus. Deus não tem amigo de qualquer maneira, não. Ele tem criatura, ele criou tudo. As criaturas de Deus estão aí. Agora, filho de Deus é só quem passou pela cruz. Entendeu? Então a gente tem que entender. Agora, se não perdoar as ofensas, Deus também não te perdoa. Se você tiver raiva de alguém, você fica tranquilo, entre aspas, que você também não vai ser perdoado, não. Entendeu? Ok? Então o autor diz aqui, muito cuidado. É preciso ter cuidado para que nenhuma raiz de amargura brote no seu coração e venha atrapalhar a tua comunhão com Deus. Muito cuidado, tá? Com a raiz de amargura. Ok? Limpa o teu coração. Eu vou repetir aquilo que eu sempre falo, né? Você não pode impedir o passarinho de pousar na tua cabeça, mas você pode impedir o passarinho de fazer ninho. Não deixa de fazer ninho, não. Vem aquela raiva, mas vai embora, enxota ele, tá? E mantém o teu coração limpo, ok? Às vezes vem aquela recordação, mas passa, porque nós temos a mente de Cristo, tá? Bem, vamos para a parte final aqui. O exemplo de pessoas arrependidas. Então, nós aprendemos o quê? O título da lição é forte. Arrependimento, perdão e santificação.
A santificação podia estar em primeiro lugar aqui, né? Mas não está. Por quê? Porque o arrependimento é a porta aberta para uma vida de perdão e de arrependimento. Sem arrependimento não tem como você perdoar e ter uma vida santa. Sabe que uma vida santa é uma vida separada do pecado para se dedicar a Deus. E não se pode se dedicar a Deus de qualquer maneira. Bem, Zaqueu, né? A história de Zaqueu é bastante conhecida, né? Zaqueu era uma pessoa até odiada pelos judeus, por quê? Porque ele era um cobrador de impostos. E ele pegava o dinheiro dos judeus para dar para Roma. Era um funcionário público. E era odiado e considerado também um traidor. O pessoal olhava para Zaqueu assim, esse miserável está rico, que está roubando a gente. Então, sem que o Zaqueu, ele podia cobrar mais. Roma não estava nem aí para isso. Roma queria o que era dela. Um exemplo, se o imposto que ele tinha que dar era R$100, se ele pegasse 200 dos judeus, era problema dele. Não tem como um funcionário público ser rico. Estou falando lá de Roma, tá? Falando daqui não. Lá de Roma, não tinha como ser rico, né? Um funcionário público ser podre de rico. Tem como? Não. Aí, o que acontece? Ele era rico. Não era do salário dele, né? Tinha coisa aí. Ele mesmo depois falou, ó. Alguns não, diz que ele era honesto. Não sei aonde que um funcionário público naquela época era podre de rico igual Zaqueu, sem ter nada corrupto, né? Só bobo que engole essa. Mas a verdade é que ele teve um encontro com Jesus. E nesse encontro de Jesus, né, ele já estava faminto pelas coisas de Deus. Entendeu? Deus não faz acepção de pessoa. Aqueles líderes religiosos que andavam de Bíblia, ensinando, né, no sinédrio lá, nas sinagogas, não tinha sede de Deus. Eles ensinavam a tradição deles e eles já tinham os seus pontos de vista já focado naquilo que eles queriam o Messias do jeito deles, eles não queriam o Messias do jeito de Deus, e quando Jesus veio com o Messias do jeito de Deus, eles rejeitaram, porque Jesus não era o Messias do jeito deles. Então, eles foram inimigos de Jesus, tiveram inveja de Jesus, mataram Jesus, fizeram o que eles quiseram, mas cumprindo um propósito de Deus para salvar a humanidade. Então, eles já tinham o projeto deles pronto, Jesus veio para os que eram seus, os seus não receberam, mas todos que o receberam, Deus fez deles filhos de Deus. Entendeu? Zaqueu era uma pessoa corrupta, certo? Não adianta dizer que não era, porque era, entendeu? Mas era uma pessoa corrupta dentro dos padrões morais da época. Se os líderes religiosos eram corruptos, né? Invadir as casas das viúvas para tirar o que elas tinham, você imagina quem não era. Então, aceitando ou não, era uma coisa que estava dentro da normalidade, esse tipo de corrupção. E Zaqueu não surpreendia, ele era mais um, tanto é que a consciência dele acusou. Quando ele se converteu, ele falou, se eu tenho defraudado alguém, ele não disse que defraudou, mas se tenho, vocês acham que se ele não tivesse nunca tivesse defraudado alguém, tivesse mesmo com a consciência limpinha, ele ia falar isso? Ele falou porque a consciência acusou. Quando ele se converteu ali com Jesus dentro da casa dele, a consciência acusou. Ele falou, Senhor, se eu tenho defraudado alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Entendeu? A consciência acusou. Mas, na verdade, ele se converteu de verdade. Essa é a verdadeira conversão. Certo? Zaqueu foi um homem que realmente, quando levou Jesus, Jesus não ia para lá à toa. Vocês lembram o sacrifício que esse homem fez para ver Jesus? Ele estava com sede de Deus. Toda aquela dinheirada que ele tinha não satisfez ele. Ele queria algo a mais, e esse algo a mais era Deus, e ele encontraria Deus através de Jesus. E até hoje, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por ele. Ninguém vai encontrar Deus fora de Jesus. Zaqueu encontrou Deus, tinha sede de Deus através de Jesus. Jesus falou,
Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. E pousou. Zaqueu se converteu de verdade, se arrependeu, né? Ainda falou, eu devolvo 4 vezes mais. A partir daquele momento, a riqueza não fazia mais diferença na vida dele. Ele queria ter uma consciência limpa com Deus. Isso aqui é bênção, né? Isso aqui é a verdadeira conversão. O sujeito fica se convertendo aos pouquinhos, aí é complicado, né? Jesus mesmo falou, hoje, Jesus confirmou a salvação de Zaqueu. Não foi uma conversão mentirosa. Porque o próprio Jesus falou, hoje veio conversão, hoje veio salvação nessa casa. O próprio Jesus confirmou, certo? E hoje veio salvação a esta casa, pois este também é filho de Abraão. Você pode ler isso lá em Lucas 9. E para encerrar, a mulher pega em flagrante adultério, né? Eles queriam pegar Jesus em alguma falha para prender ele. Mas toda vez que eles vinham armar um laço para Jesus, eles passavam vergonha, né? Uma vez vieram com aquela conversinha se tinha que pagar imposto a César ou não, pagar dízimo, né? Aí, se Jesus fala que não paga dízimo e está contra a lei, prende ele. Se Jesus diz para não dar nada a César, né? Ele está contra César, vai ser preso. Então, eles vinham com essas conversinhas para poder pegar Jesus em alguma falha. Logo quem? Ele não conhecia. A pessoa não conhecer Jesus paga muito mico. Está entendendo? Eles não conheciam Jesus do jeito que Jesus é. E vinha lá falar besteira. É lícito pagar imposto a César? É lícito dar dízimo? Aí Jesus, com uma frase só, ele resolve o problema e vão todo mundo para casa envergonhado. Dá a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus. Pronto, ó, fechou a boca. Agora aqui traz uma mulher pegada em flagrante adultério. Estranhamente, o marido, o homem que estava com ela, não veio. Por quê? Porque a lei não mandava matar só a mulher, o marido também. Foi pego em flagrante de adultério, tem que morrer os dois, apedrejado. Mas ele maliciosamente, estranhamente, lógico, traz só a mulher, que deu o homem. Mas tudo isso para pegar Jesus e prender ele, para ele defender o adultério, né? E desmoralizar ele, ou ele, né, não deixar cumprir a lei. Ele é contra a lei, mas mais uma vez foram envergonhados. Jesus estava escrevendo, eles insistindo ali, mestre, essa mulher foi pega em adultério, o que Jesus tem a ver com isso? Não foi eles que pegaram? Vamos tratar da lei. Não, mas trouxeram porque a intenção era outra, era pegar Jesus em alguma falha para prender. Mas mais uma vez saíram envergonhados. Insistiram, Jesus escrevendo no chão lá, né, na praia, eu não sei se é na praia, onde era, né, não me recordo, mas Jesus estava escrevendo, e eles insistindo, mestre, mestre, mestre. Aí Jesus, já tudo no esquema, né? Jesus levanta, olha para a cara dos picareta, né? Jesus deve ter pensado assim, que sujeitinhos ruim, né? Que picaretas são esses caras. Jesus já conheceu o coração deles, né? Aí Jesus só fala uma frase: aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. O pecado deles era muito pior do que o pecado daquela mulher. Entendeu? Aí a Bíblia diz, começando pelos mais velhos, olhando um para o outro assim, poxa, aquele que estiver sem pecado, foi um impacto. Tudo no pecado, pecado de ir para o inferno mesmo, porque eles não tinham arrependimento. Aqueles líderes não se arrependiam, né? Aí, ó, foi saindo um por um, envergonhado mais uma vez. Tá entendendo? Eles só iam lá para passar vergonha. Isso aí é que eu acho bonito. Esses homens só iam lá provocar Jesus para passar vergonha. Jesus nunca ficou envergonhado, porque a sabedoria dele é divina, né? E foi saindo um por um. Foi embora. Foi embora, acabou. Só ficou. Aí Jesus continuou escrevendo. Quando Jesus, né? Tudo já programado. Quando Jesus percebe que foi todo mundo embora, ele levanta, mulher,
Aonde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? É como se ele dissesse, cadê aqueles picareta? Ninguém te condena? Não, nem eu também te condeno. Vai e não peque mais. É o que Deus quer da gente, é isso. Está entendendo? Ela pecou, errou, mas Jesus falou, mas daqui para frente não peca mais não. Vai embora, vai cuidar da tua vida, mas não peque mais. Ela saiu dali humilhada. Eu creio que essa mulher se converteu, que ela sentiu o amor de Deus. Jesus não aprovou o pecado dela, mas deu uma chance. Está entendendo? É isso que Deus quer. Deus não aprova pecado de ninguém, mas Ele quer dar sempre uma chance para a pessoa se arrepender, mudar de vida e se converter e servir a Ele e ter comunhão com Ele. E foi isso que aconteceu com essa mulher. Vai e não peque mais. Ela foi feliz da vida porque foi restaurada pelo Mestre dos Mestres, o nosso Salvador Jesus Cristo. Oh, glória! É isso que Ele faz na nossa vida. Você peca, você erra, mas se arrepende, reconhece, Ele te perdoa e você vai embora feliz, mas com a mentalidade, não peco mais. Então Deus te abençoe, tá? E que nessa lição que nós aprendemos que não existe perfeição humana, mas mediante a graça de Deus, o cristão que busca uma vida de santidade pode agradar a Deus. A vida nesse mundo não é fácil, é difícil. Mas com a ajuda de Deus a gente pode agradá-lo, tá bom? Então Deus te abençoe e até a próxima lição de número 11, tá bom? Um beijo no coração.